Uma dúvida bastante comum é por que o Brasil nasceu como um vasto império unificado e escravocrata, quando todos os nossos vizinhos eram repúblicas que se separavam em entidades cada vez menores. Se nem a Gran Colômbia, o Vice-Reino da Prata e sequer a Federação Centro-Americana permaneceram unidos, como é que um país tão grande de população tão esparsa e diversa como o nosso conseguiu? Hoje, vamos descobrir por quê. No início do século XIX, as colônias espanholas nas Américas se dividiam em 4 vice-reinados, 4 capitanias gerais e 13 audiências. E elas levariam à formação de 17 países independentes. Em contrapartida, quase todas as capitanias gerais da colônia portuguesa formaram um único país unificado e independente. Além disso, não houve anarquia no pós-independência nem hegemonia dos militares sobre um governo republicano, mas a supremacia civil é uma monarquia. A gente tem que deixar claro que isso não foi algo inevitável. Basta lembrar que entre 1624 e 1775, a América lusófona estava dividida em 2 estados distintos, o Brasil e o Maranhão Grão-Pará, com administrações totalmente independentes, mesmo após a chegada da família real, em 1808. Fora que o Brasil sequer foi a única experiência monárquica nas Américas. Vários libertadores, como Bolívar e San Martín, tiveram bastante apreço pela monarquia, o que leva a crer que se houvessem candidatos disponíveis, outras experiências seriam tentadas. O fato dos argentinos chegarem a quase sequestrar um príncipe europeu para que fosse o seu rei nos mostra o quão provável isso era. No México e no Haiti, o reinado de monarcas nativos não durou muito, além do final trágico de um imperador Habsburgo no próprio México. Para entendermos o que torna o Brasil tão especial, precisamos voltar a alguns pilares do país. Um deles, a escravidão. Só para termos uma ideia da importância, José Bonifácio, conhecido inimigo dela, considerava a nossa unidade tão importante que até recusou medidas abolicionistas mais radicais solicitadas pelos ingleses. Ele sabia que elas seriam repudiadas imediatamente nas províncias mais significativas, as quais seriam também os pilares do Império, São Paulo, Minas e o Rio de Janeiro. Mas isso por si só não explica o porquê do Brasil ter permanecido uma nação unificada, afinal, a manutenção de províncias de caráter mais abolicionista sob a mesma bandeira de escravocratas poderia levar até mesmo a guerra civil, como no caso dos Estados Unidos. A resposta está na nossa elite, caracterizada pela homogeneidade social. Para entendermos melhor, vamos comparar o Brasil com outros países. Na medida que o Estado moderno tomava forma e o capitalismo dominava a Europa e as Américas, diferentes elites passaram a dominar. Nos Estados Unidos, a nobreza existia apenas de maneira embrionária no Sul, e já na Convenção Constitucional de 1787, predominavam os fazendeiros capitalistas, industriais, comerciantes e, sobretudo, os advogados. Nota-se a prevalência de pessoas e entidades privadas. Lá, ao contrário de Portugal, os funcionários públicos não tinham força política e eram vistos até com bastante suspeita, por serem representantes do governo. O menor peso do Estado como ente regulador da vida também diminuía a influência dos militares na política americana. Por lá, eram os advogados que, por serem profissionais da representação de interesses e típicos produtos da Revolução Burguesa e da política liberal, tiveram domínio na política. No caso da Grã-Bretanha, temos uma elite nobiliarca que, assim como a portuguesa, se interessava bastante pelo serviço público, mas com uma diferença fundamental. Eles não dependiam dos salários do governo, e sim dos seus próprios rendimentos para a subsistência material, além de muitos lucrarem com negócios do império. Na Prússia, temos um meio termo, com uma burocracia meritocrática com treinamento avançado e pesada doutrinação ideológica. Lá, o poder da aristocracia rural foi vigorosamente reduzido, e isso permitiu uma revolução de cima para baixo, na qual os nobres tiveram de se reinventar para sobreviver, mas não foram erradicados. Ao mesmo tempo, essa classe burocrática em ascensão conquistou muito espaço, mas não a hegemonia do Estado. Já no caso português, foi bem diferente. Vamos voltar um pouco para logo após a Batalha de Aljubarrota, em 1385. Ao seu final, Dom João I conseguiu estabelecer um Estado centralizado. Depois disso, sucessivos golpes contra a nobreza, com direito à conspiração envolvendo a tentativa de assassinato de um rei e a execução do mais poderoso duque do país, a expulsão dos jesuítas e o despovoamento do campo resultante das aventuras marítimas, legou aos nobres uma situação de empobrecimento tão grande
que eles dependiam dos serviços prestados ao rei ou do sucesso da imprensa colonial como sua principal e muitas vezes única fonte de renda significativa. Com o poder dos barões feudais reduzido, o Estado português se baseava numa coalizão de grandes comerciantes e da burocracia. Essa burocracia estatal era composta parcial ou totalmente pelas empobrecidas casas nobres do país e dominava os postos ministeriais. Não é por acaso que os magistrados exercem um papel crucial em Portugal. Uma elite sistematicamente treinada, sobretudo graças ao ensino de direito na Universidade de Coimbra, fundada em 1290. Embora a presença de uma elite cuidadosamente treinada não fosse exclusiva aos portugueses, será que tiveram sua primazia na política. A homogeneidade ideológica e a educação foram características marcantes da elite política portuguesa, criatura e criadora do seu Estado absolutista. E eles passaram isso para o Brasil, dado que uma das políticas dessa elite foi reproduzir na colônia uma outra elite feita à sua imagem e semelhança. A elite brasileira, até o começo do século XIX, estudava em Coimbra e se tornava parte do funcionalismo público, sobretudo na magistratura e no exército. Quase toda essa elite possuía ensino superior, o que acontecia com pouca gente fora dela. Eles eram, abre aspas, uma ilha de letrados em um mar de analfabetos, fecha aspas. Só para termos uma ideia, no Brasil, em 1872, isso já para décadas do Império, havia menos de 12 mil alunos matriculados nas escolas secundárias, dentro de uma população livre de quase 8,5 milhões. Se a gente for até 1920, 30 anos após a derrubada do Império, 76% da população ainda era analfabeta. E mesmo depois da independência, Coimbra foi meramente substituída por pouquíssimas universidades dentro do Brasil. A concentração geográfica promovia contatos pessoais diretos entre os estudantes das várias capitanias e províncias, e incutia neles uma ideologia homogênea dentro do estrito controle das escolas superiores. Então não é de se espantar que as divergências entre essas pessoas, quando voltaram ao Brasil, não gerassem um alto nível de violência. Esses alunos, frutos do iluminismo português, de caráter politicamente conservador, tinham como preocupação principal a manutenção da ordem e a centralização do poder, e eram, em sua larga maioria, empregados do governo. Coimbra foi particularmente eficaz em evitar um contato mais intenso dos estudantes com o perigoso iluminismo francês. Mesmo assim, com reformas pombalinas, Coimbra até mesmo formou naturalistas de estatura internacional, como o próprio José Bonifácio. Só em Minas Gerais, haviam 34 cientistas em cargos públicos. Isso é claro, sem contar a maioria de juristas. Mas por que toda essa gente ia até Portugal estudar? Bem, acontece que o governo português teve como política sistemática nunca permitir a criação de universidades nas colônias. Atitude diametralmente oposta à espanhola, que fundaram mais de 20 universidades espalhadas por todo o continente. Com tantos espaços e lugares de ensino, a homogeneidade era impossível. Vários dos pais da nossa independência se tornaram amigos durante seus estudos em Coimbra, como o Visconde do Uruguai e o Marquês do Paraná. Mas o preço dessa homogeneidade foi grande. Na verdade, foi o baixíssimo número de graduados. Entre 1772 e 1872, somente 1.242 brasileiros se matricularam em Coimbra. Em contraste, as universidades da América Espanhola formaram durante o período colonial cerca de 150 mil pessoas. Isso se seguiu no Império, com menos intensidade no ensino superior. Mas com a criação do Colégio Pedro II, em 1838, e destinado aos filhos das famílias mais ricas, esse processo começava mais cedo ainda. Lá, assim como nas universidades, a concentração geográfica dessas pessoas gerava a socialização direta da futura elite, assim como a homogeneidade no seu currículo. Mesmo em lugares gratuitos, como a escola naval, era mantido um recrutamento seletivo baseado em mecanismos bem discriminatórios. Esses ambientes eram tão conservadores que, por exemplo, quando da presença de estudantes não brancos na escola de São Paulo, um dos professores se recusava a cumprimentá-los alegando que, abre aspas, negro não podia ser doutor, fecha aspas. Ao se tornar independente, o Brasil tinha uma elite ideologicamente homogênea devido à formação jurídica em Coimbra, e o seu treinamento e socialização no funcionalismo público e o isolamento ideológico em relação a doutrinas revolucionárias. De tal forma, em outras palavras, eram todos amigos e tinham as mesmas ideias e interesses materiais. Uma diferença fundamental com o resto da América é que nela não havia tal homogeneidade e nem convergência de interesses. A política espanhola de criar universidades nas colônias permitiu a formação de elites locais e impediu o efeito unificador produzido por Coimbra. Como se isso não fosse o suficiente,
A exclusão dos nascidos na América de cargos públicos, isso na América Espanhola, sobretudo no governo da dinastia Bourbon, atrapalhou ainda mais a continuidade ideológica entre a administração colonial e a administração das repúblicas independentes. Isso gerou uma situação insustentável entre os crioulos e os peninsulares. Somando a desunião entre os grupos dominantes regionais, nota-se a impossibilidade de se estabelecer um governo estável e duradouro. Uma elite homogênea possui um projeto comum e age de modo coeso, o que lhe dá enormes vantagens sobre seus adversários. Esse foi o caso da elite burocrática brasileira. No Brasil, a herança burocrática portuguesa foi a pedra angular da estabilidade do país. A homogeneidade da elite pela educação em Coimbra sob a tradição absolutista portuguesa e a sua atividade como funcionários públicos lhe garantia o interesse no fortalecimento do Estado, que para eles não constituía só um valor político, como um interesse material concreto, dado a sua necessidade de receber salários. Vamos lembrar que, ao contrário do resto das Américas, ou mesmo de países como o Reino Unido, a elite burocrática brasileira realmente precisava do seu emprego público para manter seus rendimentos. Era uma questão de sobrevivência. O emprego público servia como meio de sustentação de diversos tipos que não conseguiriam sobreviver em um país largamente analfabeto. Só para ter uma ideia, a maioria dos escritores, por exemplo, sobrevivia às custas de emprego público, que lhes exigia muito pouco. Já bem cedo, se viu um excesso de bacharéis em relação ao número de empregos disponíveis no Estado. Em uma economia baseada na monocultura e no trabalho escravo, as ofertas de ocupação remunerada eram ainda mais escassas para pessoas formadas em áreas mais especializadas, dada a falta de demanda para serviço dessas pessoas. Esse problema levava os bacharéis sem ocupação à busca desesperada por empregos públicos, que reforçaria ainda mais o caráter de dependência clientelista da burocracia estatal. Já em 1835, o ministro do Império lança um relatório preocupado com a insustentabilidade de longo prazo dessa situação. Isso, já chegando ao final do Império, iria ser bastante problemático para a elite imperial. Por isso, a unificação da ex-colônia, a despeito das disputas entre outras elites, era de vital interesse dos burocratas. José Bonifácio, por exemplo, voltou para o Brasil com a ideia de formar na América um grandioso império, e a manutenção da escravidão, apesar das pressões britânicas e da própria cosmovisão dele antagônica, seria o preço sangrento a se pagar pela unidade nacional. Os formados em Coimbra foram tão importantes que todos os grandes códigos legais do Império foram redigidos por eles, tanto o Código Criminal como comercial, além da própria Constituição e as suas reformas. É claro que, sozinhos, os burocratas não conseguiriam manter o país unificado, monárquico e escravagista. Acontece que várias outras elites foram convencidas da necessidade disso. Por exemplo, os grandes fazendeiros, que geravam a maior parte da receita do Império, com cerca de 70% da arrecadação originada dos impostos de importação e exportação, eram muito importantes. Dado que a economia brasileira não era puramente mercantil como a portuguesa, logo, essa elite rural não poderia ser excluída das decisões políticas. No entanto, o fato deles dependerem de escravos para lucrar impedia um relaxamento das propriedades rurais como no Reino Unido. Assim, pela própria natureza brutal da escravidão, os senhores não podiam simplesmente viver de terras arrendadas aos camponeses e focar em outros afazeres enquanto todo mês o dinheiro caía. Eles precisavam ser homens de negócio diretamente ligados às suas propriedades, por razões óbvias, o que lhe impedia de se dedicar ao tempo integral à política. Somente nas raras vezes que viam seu domínio ameaçado por possíveis reformas agrárias e projetos de libertação de escravos, é que essa elite se unia numa frente única. Parece não ter mudado muito. Os comerciantes, principalmente portugueses e financistas britânicos, faziam vultosos empréstimos pessoais ao Estado. Nesse sentido, havia uma situação na qual todos os atores dependiam um do outro, uma vez que no caso do colapso da unidade do Brasil, ou fim da escravidão, seria pouco provável que eles viam seu dinheiro novamente. No caso da imprensa, o José Moreira de Carvalho vai até o ponto de dizer que, abre aspas, o Império foi o período na história brasileira em que a imprensa foi mais livre. Fecha aspas. Controvérsias. Mesmo assim, a grande maioria dos jornais era ligada a partidos ou políticos, além dos próprios do governo. Muitos dos próprios membros da imprensa eram eles mesmos políticos. No caso do Exército e da Marinha, a política imperial foi justamente de mantê-los sob a supremacia civil. Frequentemente, os ministérios militares eram regidos por civis, e os generais e almirantes eram, na maioria das vezes, eram muito mais indicados por posições políticas e afinidade ideológica do que como representantes das suas forças. O governo imperial foi profundamente civil, e os políticos se orgulhavam em apontar as vantagens do nosso sistema
sobre os regimes militares das repúblicas vizinhas. Curiosamente, o Império do Brasil era o regime mais civilista no continente de tradição republicana. No caso da elite eclesiástica da igreja, eles eram sem dúvidas influentes, mas também eles eram parte da burocracia estatal, uma vez que os próprios padres e bispos recebiam salários do governo. Além disso, em geral, a igreja agia apenas em temas que eram do seu interesse, como a educação e o casamento civil. Em todo caso, a manutenção da unidade nacional, consolidação de um governo civil sob a monarquia, redução dos conflitos entre as elites, como também a limitação da mobilidade social e a mobilização popular do Brasil, em contraste com a fragmentação, o caudilismo, as instabilidades políticas, guerras civis e uma maior mobilização popular dos países da América Latina, se deveram em parte à maior unidade ideológica da elite política brasileira, sobretudo a elite de funcionários públicos. No nosso caso, coube ao próprio Estado forjar a nação, não o contrário. Ele agia por meio da sua burocracia que, embora tivesse composição social variada, era homogênea em termos de ideologia e educação. O núcleo da elite brasileira na época da independência era formado de burocratas, sobretudo magistrados, educados nas tradições do mercantilismo e do absolutismo português. Eram também materialmente dependentes dos seus empregos públicos e socializados de maneira muito próxima. Essa unidade evitou conflitos intra-elite mais sérios, debelou as demandas populares de maneira violenta e enérgica, protegeu a escravidão, a unidade nacional, a monarquia e a estabilidade do governo central. O destino que a nossa elite legou ao Brasil de nenhuma forma era o mais provável, e muito possível que a inexistência dela daria ao país o mesmo destino seguido pelas ex-colônias espanholas. E foi graças a ela que o Brasil nasceu como um império unificado, dominado por civis, no coração de um continente de vocação republicana, separatista e caudilesca. É claro que, somado ao fato da transferência da corte para o Brasil, junto da fundação do Reino Unido e da permanência de Dom Pedro I,